domingo. Eu gostaria que você, que se faz presente no culto, e também aqueles que nos acompanham em casa, gostaria que você abrisse a palavra de Deus juntamente conosco. Abra sua Bíblia no livro de 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 11. 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 11. Você que está em casa, faça isso também. 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 11. O tema da ministração deste último domingo do mês de junho é: virtudes que todos devemos cultivar. Diga comigo: virtudes que todos devemos cultivar. Bata no peito e diga: virtudes que eu preciso cultivar e praticar. Amém, amados? Pastor Johnny, que virtudes são essas? Nós vamos descobrir agora, amém? Mas antes, vamos orar, vamos falar com Deus. Amado Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, estamos na Tua presença, e o nosso coração se alegra por estarmos aqui neste lugar de adoração. Também nos alegramos por aqueles que não puderam se fazer presentes, mas acompanham o culto através da transmissão online. E agora, após este período abençoado de louvor e adoração, nós estamos aqui reunidos para meditar na Tua palavra. Fale conosco, Pai. Este é o propósito de estarmos aqui. Queremos ouvir a Tua voz. Queremos receber do Senhor direcionamento espiritual para as nossas vidas. Que cada pessoa que está participando deste culto seja abençoado, seja tocada, seja transformada através do poder que há na Tua palavra. Nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus, e que assim seja. Amém e amém. Amém, amados? No livro de 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 11, temos aqui também na nossa transparência, na nossa projeção. Está no NVI, Jorge? Está no NVI? Pedi para deixar no NVI. Está no NVI, naquela tradução que eu pedi? Tradução NVI, correto? Então tá. Vamos lá. 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 11, diz assim: sem mais, irmãos, despeço-me de vocês. Procurem aperfeiçoar-se, exortem-se mutuamente, tenham um só pensamento e vivam em paz. E qual é a consequência de cultivarmos essas virtudes? Está aqui no finalzinho do versículo. E o Deus de amor e paz estará com vocês. Amém, amados? Diga comigo: o Deus de amor e paz estará com vocês. Amém, amados? Você pode aplaudir ao Senhor bem forte? Pode? Glória a Deus. Assente no seu lugar agora. Deixa o fundo da oração para mim, filho, tá? Tá sem? Desligou alguma coisa aí? Ajeita aí para nós. Muito bem. Levante a sua cabeça. Olha aqui para o pastor. Daqui a alguns instantes nós teremos um tempo de oração. Mas, como eu disse... Eita, ajeita aí. Se tinha alguém disperso, dormindo, né? Até acordou, né? O que houve aí, filho? Ajeita aí para nós aí, por favor. Se tinha alguém assim meio com sono, né? Já deu até uma levantada, né? Um avivamento aí. Mas como eu disse agora há pouco, o tema da ministração aqui deste último culto do mês de junho é virtudes que todos devemos cultivar. E o que seria uma virtude? Uma palavra bonita,
mas que infelizmente muitas pessoas não sabem o real significado dela. Virtude é padrão de conduta conduzido por padrões elevados. Virtudes, como diz aqui agora há pouco, né, são padrões de conduta conduzidos por padrões elevados. E que padrões elevados são esses? São os padrões que a palavra de Deus estabelece para a minha vida e para a sua vida. Quem está me entendendo, diga amém. E são virtudes que todos devem cultivar, e não apenas alguns. Pastor, mas isso aí deve ser só para pessoas abençoadas, pessoas cheias do Espírito Santo, pessoas que têm cargos e responsabilidades na igreja. Não. São virtudes que todos devemos cultivar. E quando a gente fala, né, essa palavra cultivar, quando a gente fala de cultivo, isso aí nos transporta para um processo diário, para algo constante, para algo que é feito sem interrupções. Porque existem pessoas por aí que durante um período, durante um momento da vida, ele cultivou virtudes, né, positivas, virtudes maravilhosas, mas em algum momento da vida ele deixou de praticar, ele deixou de andar, né, seguindo essas virtudes. E aí a gente observa uma coisa, é por isso que tem muita gente por aí que diz assim, olha, quem te viu e quem te vê. Fulano lá atrás era tão abençoado, fulano lá atrás tinha tantas virtudes, mas essa pessoa esqueceu de continuar a cultivar essas virtudes no seu dia a dia. E cultivar fala de um processo constante. Eu acredito que existam pessoas aqui nessa noite, ou em casa acompanhando o culto, que talvez você tenha lá no seu lar, você tem lá uma área de terra, você tem lá um jardim, você tem uma hortaliça. Quem tem lá no seu quintal lá um jardim, planta lá uma horta, quem tem? Alguém tem? Aí, tá vendo? Alguém tem, né? Então você tem que fazer o quê? Você tem que cuidar, você tem que zelar. Se tem ali uma praga, se tem um inseto, se tem um parasita, você tem que remover, porque se você não remover, aquela praga, né? Aquele lixo, aquela sujeira vai sufocar o crescimento, né, daquela rosa, daquela flor, daquela lavourazinha, aquela pequena lavoura que você está construindo ali dentro da sua casa. Então nós, como filhos e filhas de Deus, nós precisamos cuidar dessas virtudes, é responsabilidade nossa. E tem muita gente por aí transferindo responsabilidades. Mas eu fui, hoje não sou mais, porque um dia alguém fez uma coisa e eu imaginei assim, nossa, fulano não podia ter feito isso, então eu me escandalizei, eu perdi a fé na igreja, eu perdi a fé em homens e mulheres de Deus e hoje eu estou assim. Mas é justamente por causa dessas coisas que a Bíblia declara que nós devemos olhar para quem? Para quem que nós devemos olhar, queridos? A Bíblia declara que nós devemos olhar para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Se nós olharmos para os homens, a gente vai acabar caindo, a gente vai acabar tropeçando, porque o homem é falho, né? O ser humano é cheio de defeitos e fraquezas. E o apóstolo Paulo, aqui nesse texto de 2 Coríntios, aqui não sei como está aí na sua Bíblia, mas aqui no meu texto aqui, que vem aqui logo acima, né, que descreve aqui esse versículo, o apóstolo Paulo está falando acerca de saudações finais. E ele está dando essas saudações finais a quem? A igreja de Corinto. E essa igreja era a igreja mais completa, se podemos dizer assim, a igreja mais completa do Novo Testamento era a igreja de Corinto. Só para você ter uma ideia, queridos, olha aqui para o pastor.
Só para você ter uma ideia, essa igreja era tão completa, ela era tão completa que a Bíblia Sagrada declara que ela possuía todos os dons espirituais. O que são dons? São ferramentas, abaixa só um pouquinho, Jorge. São ferramentas espirituais que Deus distribui à igreja. Então não faltavam dons espirituais ali, para que o reino de Deus avançasse naquele lugar. Havia operações de milagres, palavras de sabedoria, palavras de conhecimento. Era uma igreja completa, quase, aos olhos humanos, quase uma igreja perfeita. Mas mesmo naquele ambiente havia muitos problemas. Quando a gente lê ali a primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, primeira e segunda carta, a gente observa que havia muitos problemas dentro daquela igreja. E nenhuma igreja é perfeita. Tem muitos crentes por aí equivocados. Ele fala assim: minha igreja tem tanto problema, eu vou para a igreja A porque lá não tem problema. Lá também tem. Uma igreja pequena, né? Igreja grande, não sei o quê. Lá, eu vou para lá. Lá tem problema também. Quem está me entendendo, diga amém. Toda igreja tem problema. E por que que tem? Porque a igreja é composta de pessoas. E desde os seus líderes até pessoas mais simples, todos eles têm as suas falhas, todos eles têm as suas fraquezas. E eu não estou falando aqui de desvio de caráter. Desvio de caráter precisa ser combatido, precisa ser enfrentado à luz da palavra de Deus. Estamos falando de falhas e limitações que todo ser humano tem. E o apóstolo Paulo agora, cumprindo o seu chamado missionário, porque Paulo recebeu de Jesus um chamado específico. Ele era um plantador de igrejas. Ele estabelecia igrejas, ficava ali durante um tempo, e quando essa igreja começava a se desenvolver, ele trazia, presbíteros, como diz aqui os textos, presbíteros e lideranças das mais diversas, para cuidar daquela igreja. E agora ele está transmitindo saudações finais à igreja de Corinto. E ele fala aqui de 4 virtudes. 4 virtudes, só recapitulando: virtudes são padrões de conduta conduzido por padrões elevados. Não é padrões aí segundo o mundo, não. Porque segundo o mundo, quais seriam aí as virtudes que as pessoas deveriam ter? Talvez o mundo aí diria que virtudes é a sabedoria humana, é falar diversos idiomas, é ter muito dinheiro, é ter muita influência, é ter muito jogo de cintura para lidar com certas situações aí fora. Mas essas virtudes que a gente está falando aqui, elas seguem um padrão elevado. E que padrão elevado é esse? É o padrão de Deus para a nossa vida. A gente não pode viver segundo aquilo que o homem espera de nós, segundo aquilo que o mundo espera de nós. Nós precisamos viver segundo aquilo que o Senhor espera da minha vida e da sua vida. Quem está me entendendo, levante a mão e diga amém. Amém. E aqui a gente vê no versículo 11, um versículo tão pequeno, a gente vê aqui 4 virtudes que nós devemos cultivar. A primeira delas está aqui no versículo 11, logo no começo, é a busca pelo aperfeiçoamento. Olha o que ele diz aqui, sem mais, irmãos, despeço-me de vocês, procurem aperfeiçoar-se. Amém, amados? Diga comigo: eu preciso me aperfeiçoar. Bata no peito e diga: eu preciso me aperfeiçoar a cada dia. Quem sente que você precisa melhorar? A pior coisa que pode acontecer com o ser humano é quando ele fala assim: não preciso melhorar em mais nada, está bom do jeito que está. Tem alguns que dizem assim: olha, melhorar, mexer para quê? Alguns ainda dizem assim: se melhorar, estraga.
Já ouviu essa expressão? Quem já ouviu aí? Hein? Tem gente por aí que fala isso. E o que significa se aperfeiçoar? É aproximar-se da perfeição. E quando nós procuramos progredir a cada dia, quando a gente procura melhorar, baixa um pouquinho, Jorge. Quando a gente procura melhorar e se aperfeiçoar a cada dia, a gente começa, a progredir em todas as áreas da vida. A começar por onde? Você vê como essa questão de se aperfeiçoar é importante. Primeiro, olha aqui, o aperfeiçoamento nos prepara para o serviço cristão. Tem muita gente por aí que quer fazer a obra de Deus, quer servir a Cristo, quer ganhar uma para Jesus, quer ser instrumento de bênção para a vida dos outros, mas de qualquer jeito. Eu pergunto para você que está aqui, e eu vou me incluir nessa pergunta. Estamos hoje, dia 30 de junho de 2024. Estamos melhores do que quando começamos o ano, no dia 1º de janeiro de 2024? Você sente que você progrediu ou você sente que você andou para trás? Quem sente que você progrediu? Você procurou se aperfeiçoar. Se tem alguém aqui que talvez você não avançou, não progrediu, não se aperfeiçoou, você precisa sair daqui hoje com esse propósito de fazer o quê? Olha, tenho mais uma metade de ano pela frente, eu preciso melhorar. Se eu fui um homem carnal, uma mulher carnal, eu quero consagrar mais a minha vida. Se eu avancei pouco no conhecimento das Escrituras, da palavra de Deus, eu preciso melhorar em relação a isso. Olha o que Paulo fala para Timóteo. Ele diz assim: procura apresentar-te a Deus. Olha aí, olha o que ele fala: procure apresentar-te a Deus como um obreiro aprovado, que não tem do que se envergonhar e que maneja bem. Não maneja aí de qualquer jeito, qualquer coisa para Deus aí tá bom. Ele está dizendo, maneja bem a palavra da verdade, porque se você fizer isso, o teu progresso vai aparecer, os outros vão perceber que você está progredindo. As pessoas, quando olham para mim e para você, elas percebem progresso, elas sentem que alguma coisa na nossa vida mudou para melhor. Então Paulo está dizendo aqui, procurem se aperfeiçoar. O aperfeiçoamento, ele nos prepara para a vida. Tem muita gente por aí que não busca se aperfeiçoar. A gente já falou aqui do sentido espiritual, do reino de Deus. Mas tem muita gente por aí que às vezes ele fica reclamando, a vida está tão difícil, não sei o quê. Sim, mas você está buscando também o aperfeiçoamento nessa área? Você está estudando, está se dedicando. Eu conheço gente que passa o tempo todo só envolvido com bobagem. O tempo todo envolvido vendo televisão, o tempo todo em rede social, o tempo todo em videogame, o tempo todo vendo esses programas que não edifica nada. Tem gente que passa bastante tempo dormindo. Quem conhece gente que gosta de dormir? Levanta a mão para ver, É o famoso deitão, Gosta de uma cama, Dorme até tarde. Aí como é que essa pessoa vai se aperfeiçoar? Olha, eu estava falando essa semana, conversando com a minha esposa e com o meu filho, Existem profissões que há 5 anos atrás, 10 anos atrás, eram corriqueiras, eram coisas comuns aí do dia a dia e desapareceram. Eu nunca me esqueço quando começou a surgir as notícias de que os cobradores de ônibus iam desaparecer. E eu falava assim, mas como é que isso vai acontecer? Porque o motorista vai ficar recebendo o troco e dirigindo, ele vai parar toda hora que tiver que entrar um passageiro para ele pagar a passagem. E eu imaginava aquilo ali uma coisa tão distante. E aí veio o quê? Veio todos esses sistemas online, Essas questões aí de internet, mecanismo que fazem leituras, de cartão, essa coisa toda. Quanta gente acabou ficando desempregado?
Quantas profissões estão desaparecendo? Há 10 anos atrás, eu e a pastora moramos numa cidade em São Paulo, chamada Charqueada, pertinho de Piracicaba. Era uma região de muita usina de álcool, né? Plantações imensas assim de cana-de-açúcar. E a gente via aqueles caminhões cheios, né? Lá tinha um nome que davam, chamado boia fria. E aqueles caminhões assim cheios de homens que iam trabalhar nas lavouras, né? E aí alguns anos depois a gente voltou lá e falou assim: cadê os cortadores de cana? Não tem mais. Eles trabalhavam de 7 até as 5 da tarde, aí escurecia, acabava tudo. Aí agora não, você via ali aquelas máquinas trabalhando de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, uma máquina fazendo o serviço de centenas de funcionários. Então tem muita gente por aí dormindo no ponto, gente. E eu já falei aqui no início do ano, e eu vou repetir de novo para você que está aqui, para você que está em casa. Eu não gostaria de terminar o ano do jeito que comecei, quero terminar melhor em todos os sentidos. Quem também gostaria disso? Levante a mão. Então é hora da gente fazer um balanço aqui da nossa vida. Como chegamos ao meio do ano? Como a gente pretende chegar no dia 31 de dezembro, se assim Deus nos permitir? Então o apóstolo Paulo, ele está dizendo assim para os cristãos ali de Corinto, olha, ele está dando saudações finais, né? Pastor Paulo e pastora Márcia, né? Há 2 dias atrás, sexta-feira, deu ali as saudações finais ali para os parentes, né? Olha, 30 dias se passaram, agora tchau, olha, as últimas palavras, as últimas saudações, e vieram embora, e o apóstolo Paulo está indo embora, e ele fala assim: aperfeiçoai-vos. Então a gente precisa se aperfeiçoar para o serviço cristão, a gente precisa se aperfeiçoar para se preparar para a vida, porque muitas oportunidades são perdidas. Sabe por quê? Porque tem gente que não busca a perfeição, não busca melhorar, não busca se consagrar diante de Deus. Quem crê que Deus coloca oportunidades diante de nós? Quem crê? Mas Deus vai colocar diante de quem? De pessoas despreparadas? Ah, não, eu vou ficar aqui de braço cruzado, vou ficar aqui olhando para a vida e Deus vai me abençoar. Não, a gente tem que fazer por onde? A gente tem que fazer a nossa parte. E ele está dizendo aqui, primeira coisa, primeira virtude, aperfeiçoai-vos. Segunda, olha aí, ainda para o versículo 11, que virtude é essa? Encorajamento, ou seja, encorajar uns aos outros. Ele diz aqui, procurem aperfeiçoar-se, exortem-se mutualmente. O que significa encorajar uns aos outros? É dar apoio e incentivo a quem precisa. Quem é o encorajador aqui? Ixi, tem ninguém não? Quem é o encorajador? Agora você não entendeu, né? O que é o encorajador? Vamos trocar em miúdo para ficar fácil? É aquele que põe as pessoas para cima. Porque tem gente por aí que só coloca para baixo. Sim ou não? Tem ou não tem? Sim ou não? Você está ali desanimado, está quase caindo no abismo, em vez dele ali estender a mão e socorrer, está com as costas todas feridas, só falta ele passar a mão no sal e esfregar ali, e ainda dar um pontapé e derrubar o cidadão para o abismo. Então tem gente por aí, olha, para criticar, para apontar o dedo, para desencorajar, está cheio. Mas e para ajudar, e para animar, e para levantar? A Bíblia Sagrada declara que nós somos anunciadores de boas novas. Amém, amados? Homens e mulheres de Deus na Bíblia Sagrada, também no passado, viveram momentos difíceis, momentos de desencorajamento. E o nosso Deus, Ele é um Deus que nos encoraja a seguir em frente. Lembra lá de Josué? Josué estava desanimado, Josué estava com medo, Josué estava apreensivo. E aí Deus se manifesta a ele e diz o quê? Meu servo Moisés morreu. E é você que vai conduzir esse povo. Mais de 2 milhões de pessoas até a terra de Canaã. A terra que eu prometi aos filhos de Israel. E Deus fala para ele assim, não tenha medo. Olha Deus encorajando, né, o seu servo Josué.
Não tenha medo. Da mesma maneira como eu fui com Moisés, eu também serei com você. Eu não vou te deixar sozinho. Somos encorajadores. Marido, você é um encorajador da sua esposa? Esposa, você é uma encorajadora do seu marido? Pais, nós que somos pais, nós somos encorajadores dos nossos filhos, nós somos motivadores, nós acreditamos no potencial deles. Você é um encorajador de um irmão ou de uma irmã que se sente fraco e desanimado, porque, gente, as lutas vêm para todos, vem ou não vem? Sim ou não? O próprio apóstolo Paulo aqui passou por momentos assim, em que ele se sentiu abandonado. Ele diz assim: todos me abandonaram quando eu fui levado ao tribunal. Ele fala de um tal de Demas. Ele diz assim: Demas me desamparou. Existiram pessoas na vida do apóstolo Paulo que quando ele mais precisava, essas pessoas o desampararam. Mas a Bíblia Sagrada que declara que Deus colocou no caminho dele pessoas como Tito, pessoas como Timóteo, um casal chamado Áquila e Priscila, Apolo. Então, gente, nós precisamos ser encorajadores. Se você percebe que um irmão, alguém da igreja está triste, está fraco, está desanimado, encoraje essa pessoa, ore por ele, telefone para ele, diga palavras de fé, palavras de ânimo, palavras que vão levantar essa pessoa, porque tem gente que fica só falando o que não deve, em vez de ser um instrumento de bênção para alguém, ele acaba sendo um instrumento de tropeço. Então Paulo vai falando aqui, busquem o aperfeiçoamento, encorajem-se uns aos outros, e ainda no versículo 11, ele diz aqui, tenham um só pensamento, ou seja, sejam todos unidos num só propósito. Coisa triste é quando um puxa para um lado e o outro puxa para o outro. Jesus uma certa vez declarou que um reino dividido não subsiste, ele não permanece. Você já viu famílias divididas? Quem já viu? Não estou falando divididas pelo divórcio não, é divididas dentro de casa. Às vezes o marido fala assim, vamos economizar. Aí a mulher fala assim, me dá o cartão que eu quero ir no shopping e vou gastar. Você já viu casos assim? Aí quando chega a fatura, né, aquela folha de 2 páginas, né? E a pessoa fala assim, meu Deus do céu, e agora, como é que eu vou pagar isso? Um está puxando para um lado e o outro está puxando para o outro. Não se chega a lugar nenhum assim. Imagina lá numa empresa onde um patrão dá uma ordem, passa uma visão, uma direção para os funcionários e os funcionários fazem tudo errado. Imagina um maestro que está ali com a batuta, regendo ali uma orquestra, e aí o cidadão que está tocando o trombone quer tocar do jeito dele, o que está na bateria quer tocar do jeito dele, não vai chegar a lugar nenhum. Então Paulo está falando ali para aquela igreja, olha aqui, busquem o aperfeiçoamento, encorajem-se uns aos outros, estejam unidos em propósito, amém, amados? A Bíblia declara lá no Salmo 133, tão falado, né? Quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É possível as pessoas estarem reunidas, mas será que todas estão unidas? Será que todas estão pensando a mesma coisa? Quem está unido com teu irmão aqui nessa noite, levante a mão e diga glória a Deus. Então ele vai dizendo aqui, para que a gente possa concluir, ele diz assim, sem mais irmãos, despeço-me de vocês, procurem aperfeiçoar-se, exortem-se mutualmente, tenham um só pensamento, e a última virtude, ele diz aqui, procurem viver em paz, ou seja, busquem a paz. E a paz é o que, gente? Onde é que nós devemos buscar a paz? No nosso relacionamento com Deus, no nosso relacionamento com o próximo, e também com a gente mesmo, porque tem gente, você tem paz com você mesmo?
Quem está em paz com você mesmo aí? Levante a mão. Você está em paz com teu irmão? Você pode olhar para ele e falar assim, a paz, irmão. Fala para ele aí, fala, a paz, irmão. Você tem paz para dar? Quem tem paz para dar aí, diga amém. Então a gente precisa buscar a paz. E como é que a gente faz isso? Olha aqui, primeiro, tem algumas formas. Primeiro, não se preocupando demasiadamente com coisas que você não pode controlar. Você conhece gente ansiosa? Quem conhece gente ansiosa? Ansioso? Ai, meu Deus do céu. O ano já chegou na metade, minha vida não andou. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus, ai, não sei o quê. Tem gente que é ansioso demais. E ele fica ansioso por coisas que ele não tem controle nenhum. Um dia Jesus falou assim, por que vocês estão ansiosos acerca do que vão comer, do que vão beber? A vida é mais importante. A gente mal tem controle do presente, que dirá do amanhã. Quem crê que Deus cuida de todas as coisas, diga glória a Deus. E do que eu vou cuidar, pastor? Eu vou cuidar, e você também, da parte que nos cabe. Nós temos que ser responsáveis. Ninguém aqui está falando que você tem que cruzar os braços, ficar deitado até tarde e transferir tudo para Deus. Mas a gente está falando aqui de coisas que a gente não tem controle. Tem gente, como é que eu vou estar daqui a 3 meses? Como é que eu vou estar daqui a 1 ano? Como é que vai ser a minha velhice? Será que eu vou ser pobre? Será que eu vou morrer na miséria? Será que eu vou me tornar um inválido na velhice? Tem gente com cada neura, com cada psicose na mente. Então o que a gente tem que fazer, queridos? A gente precisa acreditar que Deus está no controle de todas as coisas. Amém, queridos? Quem crê que Deus controla cada detalhe da tua vida, diga glória a Deus. Então não viva ansioso acerca de coisas que você não pode controlar. Se você faz isso, você está buscando a paz, você vai trazer paz para a tua vida. Quem sabe há pessoas aqui nessa noite que talvez, aqui ou em casa, talvez você não tenha paz, porque talvez, olha aqui, às vezes alguém te fez alguma coisa no passado, e você não liberou perdão, você fica remoendo isso aí na tua vida, alimentando mágoa, alimentando ressentimento, e pessoas rancorosas e ressentidas, eles não têm paz. Quando nós perdoamos, a paz de Deus, que excede todo o nosso entendimento, ela envolve o nosso corpo por completo. Amém, amados? Então, se tem alguém aqui nessa noite, ou até mesmo em casa, que talvez você lida com esses sentimentos destrutivos, chamado mágoa, ressentimento e rancor, decida perdoar, libere o perdão, passa uma borracha, vira essa página e segue em frente. Então Paulo está dizendo aqui no texto que nós acabamos de ler para orar. Ele diz aqui, busquem o aperfeiçoamento, encorajem-se uns aos outros, tenham unidades de propósito e busquem a paz. Quem quer a paz de Deus aí para a tua vida, levante a mão e diga glória a Deus. Se nós cultivarmos, é fácil, pastor? Não é não. É complicado, né? Ou buscar aperfeiçoamento é fácil. Às vezes a gente vê uma pessoa, que desenvolve bem uma função. Essa semana eu estava vendo em casa, foi ontem, eu estava vendo no YouTube um cidadão tocando guitarra, e ele fazia aqueles solos maravilhosos, assim, com o dedo rápido, a mão esquerda, a mão direita, vai assim, meu Deus do céu, ai meu Deus, ai, que vontade de ser esse cidadão em relação à música. Mas será que a gente quer pagar o preço que ele pagou para adquirir aquela técnica? Ele buscou o quê? O aperfeiçoamento. Às vezes tem gente que fala assim, fulano nasceu para isso, fulano teve sorte, não é assim que muitas vezes a pessoa fala? E aquilo ali foi sorte. O que muita gente chama de sorte, na verdade não foi sorte, foi alguém que buscou o aperfeiçoamento. Então nós que estamos aqui nessa noite, vamos buscar nos aperfeiçoar, tanto para o serviço cristão, no reino de Deus, no relacionamento com o próximo.
Nós somos igreja, vamos encorajar um ao outro, amém, amados? Se tem alguém aí desanimado, pensando em desistir, meio capengando, coloca ele ali debaixo do braço, sustenta ele, põe de pé. Olha, querido, eu não vou para o céu sozinho não, eu vou e você vai junto comigo, amém, queridos? E a gente faz parte de um exército que não deixa o companheiro para trás. Então hoje aqui nessa noite eu quero orar com você. Quem quer cultivar essas virtudes aí? Diga glória a Deus. Então Paulo fala de 4, né? Ele fala de 4 aqui. Ele fala de aperfeiçoamento, ele fala de encorajamento, ele fala de unidade de propósitos e ele fala de buscarmos a paz. Então que hoje eu e você que estamos aqui possamos assumir com Deus um compromisso e seguir nessa direção para que a nossa vida seja cada vez mais abençoada. Amém, amados? Vamos nos colocar de pé na presença de Deus nessa noite e nós vamos orar agora em nome de Jesus. Quem crê que o Senhor está aqui nesse lugar, diga glória a Deus. Coloque as mãos aí no teu coração agora. Jesus está aqui, aleluia. Me dá um pouquinho só de retorno aqui, Jorge, por favor. Feche os seus olhos agora, tá bom. Vamos adorar ao Senhor com uma canção. Logo a seguir nós estaremos orando com vocês. Você que está aqui no culto, você que está em casa, feche os seus olhos e vamos adorar ao Senhor com uma canção nessa noite. Aleluia. Hoje é dia 30 de junho. A minha vida é do Mestre. Metade do ano já se foi. Meu coração é do meu Essas são algumas Mestre. virtudes que Deus espera que cultivemos. O meu caminho é do Mestre. Minha esperança é meu Mestre. Cante comigo. A minha vida é do Mestre. Meu coração é do meu Mestre. o meu caminho É do Mestre. minha esperança É meu Mestre. oh Lord, a Deus eu entreguei o barco do meu ser e entrei no mar afora. Não vejo mais o cais, só Deus e eu agora. A minha vida é do Mestre. Meu coração É do meu Mestre. o meu caminho minha esperança oh Lord, na solidão da vida eu pude perceber as ondas grandes vêm tentando me arrastar pra longe da presença dele. A minha vida é do Mestre. Meu coração o meu caminho Minha esperança. Minha esperança é meu Mestre. Graças a Deus, aleluia. Vamos orar agora, queridos. Feche os seus olhos, põe a mão no coração. É aí dentro do meu e do seu coração que estas virtudes precisam ser cultivadas.
entenda, metade de um ano está ficando para trás. E se Deus nos der vida, teremos uma outra metade pela frente. Meia-noite começa uma nova fase, uma nova etapa. E é dentro do nosso coração que estas virtudes precisam ser cultivadas. É um processo diário, 365 dias, sem interrupções. A cada dia a gente rega, junta uma terra, a cada dia a gente aduba, e aí a gente vai cultivando, e essas virtudes vão crescendo e vão fazendo a diferença na nossa vida. Então eu quero convidar você para orar agora. Se você sente, e eu também, que estamos falhando, estamos sendo negligentes em algumas dessas áreas, vamos assumir com Deus um compromisso aqui nessa noite. Vamos dizer para Ele: Senhor, eu quero melhorar, eu quero progredir, eu quero fazer a parte que me cabe, mas sozinho eu não consigo. Ó Deus, me encha com Teu Espírito Santo, me dê a capacitação que vem do céu, que eu possa sair daqui nessa noite consciente do meu papel nesse processo. E se fizermos isso, o Senhor vai nos abençoar. Vamos orar então. Senhor meu Deus e Pai, aqui está a Tua igreja, de forma presencial, de forma online, participando deste culto. Ó Pai querido, e aqui nós estamos observando virtudes que o Senhor espera que todos, ó Deus, desde aqui do altar até a última pessoa que está lá atrás, que todos nós devamos cultivar nesse processo diário. Então nós te pedimos, ó Deus, que possamos buscar o aperfeiçoamento. Ó Deus, que não venhamos nos estagnar, que não venhamos estacionar na zona de conforto, mas que possamos, ó Deus, prosseguir e avançar em todas as áreas da vida. Pai, quantas vezes temos sido egoístas, mesquinhos, pensando apenas em nós mesmos, e ao nosso lado, ao nosso redor, existem pessoas fracas e desanimadas, e tudo o que ela precisa é de uma palavra de encorajamento, ó Deus, é de um apoio espiritual. Usa-nos, ó Deus, para que possamos ser instrumentos do Senhor, e instrumentos de encorajamento. Deus, que haja unidade de propósito em todas as áreas da vida, a começar, ó Deus, no Teu reino, na Tua casa, na igreja. Ó Deus, que tudo isso se espalhe para dentro da nossa casa, do nosso lar, que haja unidades de propósitos e objetivos entre as famílias. Ó Deus, no nosso ambiente de trabalho, onde quer que coloquemos os nossos pés, que possamos estar unidos nos propósitos que o Senhor estabeleceu para a nossa vida, para a nossa família e para a nossa vida profissional. Deus, nos ajude para que possamos ser instrumentos de paz. Está escrito no texto que acabamos de ler agora há pouco, que precisamos buscar a paz. Se tem alguém aqui ansioso, alguém sem paz, alguém aflito, quem sabe até mesmo adquirindo sintomas de doenças emocionais por causa de ansiedade, que esta pessoa receba paz no coração agora, que ela se liberte da ansiedade, que ela passe a viver por fé, pois está escrito que o justo viverá pela fé. Se alguém carrega no coração marcas, ó Deus, de ressentimento, de rancor, Deus, que esta pessoa possa liberar o perdão, que ela possa entender a importância do perdão para que ela tenha paz consigo mesmo. Nós te agradecemos por tudo, Deus, e nós te pedimos, nos ajude nesta segunda metade do ano, assim como o Senhor caminhou conosco até aqui, que possamos desfrutar da Tua presença ao longo deste novo tempo que se coloca diante de nós. Obrigado, Pai, nós te louvamos, te adoramos e te agradecemos. Ajude-nos a cultivar essa
estas virtudes em nossos corações e também em nossas vidas. Nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus, e que assim seja. Amém e amém, Jesus. Aleluia. Levante as mãos para os céus e vamos aplaudir ao Senhor bem forte nessa noite. Graças a Deus, aleluia. Assente no seu lugar, meu querido irmão, minha querida irmã. Quem recebe a palavra do Senhor aí, diga amém. Amém. Bata no peito e diga: eu preciso me aperfeiçoar. Olha para o vizinho que está do teu lado e diga para ele: você precisa se aperfeiçoar. O dia que o ser humano diz assim: ó, não preciso melhorar nada, pode morrer já pode ir para a glória, porque enquanto a gente está aqui, a gente está se aperfeiçoando. Lá em casa tinha uma comida que eu não acertava a fazer nunca, né? De vez em quando eu vou lá para o fogão, vou fazer alguma receita. Toda vez que eu ia fazer, fazia errado. Ficava duro, ficava cru, ficava esquisito. Falei assim: como é que faz isso? Fui tentando uma vez, falei: não, vou fazer de novo. Aí fui olhando dali, daqui, olhando dali. Falei assim: eu estava errando aqui. Eu estava errando na temperatura. Estava botando temperatura alta demais. Estava botando baixa demais. Aí eu fui aperfeiçoando, foi melhorando. Então a gente tem que melhorar. Amém, amados? Mas eu sou assim mesmo. Não tem gente por aí assim? O que eu tenho que falar, falo na cara. Atestado de ignorância, né? Você pode falar o que tem que dizer, mas pode dizer isso de uma maneira equilibrada, de uma maneira inteligente. Quem está me entendendo, diga amém. O que é que a Bíblia declara? A resposta branda aplaca o furor, mas quando você faz ao contrário, você desperta a ira. Então a gente precisa melhorar, amém? A gente não pode usar essa desculpa de que eu sou assim mesmo. É aquela síndrome que os psicólogos chamam, sabe de quê? Tem uma síndrome que os psicólogos chamam de síndrome de Gabriela. Uma musiquinha antiga do mundão que diz assim: eu nasci assim, vou viver assim e vou ser sempre assim. Que conversa é essa? Se você era uma pessoa difícil no mundo, e eu também, algumas áreas da vida, aliás, todas elas, inclusive essas, a gente tem que colocar no controle do Espírito Santo. Deus, a minha carne quer ser assim, né? Eu quero resolver tudo na marretada, mas eu preciso me aperfeiçoar, eu preciso melhorar, eu preciso subir a régua, preciso subir o nível, porque eu sou um filho de Deus. Quem é filho de Deus aí? Levante a mão e diga amém. Então Paulo está falando: estou indo embora, eu não vou estar aqui a vida inteira com vocês não. Procurem se aperfeiçoar, não fiquem estacionados, não acho que está bom não. O dia que você achar, e eu também, que está bom, gente, acabou. A gente tem que falar assim: Deus, te agradeço, maravilha, mas Senhor, me ajuda, onde é que eu posso melhorar? O que eu preciso ajustar aqui? Às vezes é um ajuste pequenininho, né? Aqui tem mecânicos aqui que sabem disso, tem lá o Gilmar. Às vezes, né, uma mangueira entupida, né? Tem um entupimento ali na mangueira, o combustível não está passando, aí o carro fica engasgando. Aí você leva no mecânico, o que o mecânico faz? Tira aquela mangueira, dá uma soprada, tira aquela crosta que está ali impedindo o fluxo da gasolina, né? Chegar ali no pistão, falei certo, mecânico? Chegar ali no pistão, é pistão que fala? Não, meu Deus, no bico injetor. E aí a coisa anda. Então que Deus nos ajude aqui nessa noite para que possamos buscar a perfeição, que possamos encorajar uns aos outros, amém, amados? Que possamos estar unidos e buscar a paz no dia a dia da vida. Você pode aplaudir ao Senhor bem forte? Pode? Aleluia. Graças a Deus. Eu quero te convidar, você que está aqui, você que está em casa, para adorarmos ao Senhor nessa noite. E adorarmos com os nossos dízimos e com as nossas ofertas. Amém, amados? Você que está no culto, aqueles que estão em casa, hoje não, está com um probleminha ali na mesa, né? Isso? Ok, mas você que está em casa, aí na página da igreja, né? Tem aí as informações para que você possa participar, informações relativas à conta,
para que você possa participar desse momento conosco aqui nessa noite. Pegue na tua mão teu dízimo, tua oferta, aquilo que você tem de melhor, e vamos adorar ao Senhor. Pastor Paulo, vem orar conosco, Pastor Paulo. A gente sempre ficava olhando assim e falava assim, aí o Pastor Paulo não está aqui, o Pastor Márcio não está aqui, agora chegou, vamos trabalhar, né? Maravilha, né? Vamos orar então com o Pastor Paulo, consagrando dízimos e ofertas. Por favor, pastor. Quem tem, segure na sua mão os seus santos dízimos, sua oferta, porque nós sabemos que Deus é que prospera cada um de nós. Quem não tem, não se preocupe. Creia em Deus que Ele vai abençoar você, vai abrir a porta, vai direcionar você e você vai receber chuvas, bênçãos de céu sobre a sua vida. Pai querido, eis aqui a tua igreja nesta noite, ofertando, dizimando nesta casa, Pai. Nós sabemos que não é por obrigação que a gente faz isso, é porque nós reconhecemos que tudo vem de Ti, Pai. É o Senhor que abençoa, é o Senhor quem prospera, é o Senhor que dá as ordens para que em nossa vida caia as Tuas bênçãos de vitória, Pai. Por isso consagramos aqui nesta noite, neste lugar, nesta igreja, nossos santos dízimos e essas nossas santas ofertas para a honra e para a glória e louvor do Teu santo nome. Assim seja. Todos digam graças a Deus. Amém, Jesus. Amém, amados? Você que vai consagrar o seu dízimo, a sua oferta, venha no altar do Senhor com amor, com carinho, com gratidão, com alegria e adore ao Senhor com a sua semeadura de fé. Aqueles que vão trazer a sua oferta para ajudar na pintura, se tem alguém que vai fazer isso hoje, faça. Se você preferir fazer através da conta da igreja, as informações estão aí no assento, aí onde você está, e os que estão em casa podem fazer isso entrando na página da igreja no Facebook e também aí no canal do YouTube, onde está sendo transmitido aí o nosso culto, e aí você vai encontrar as informações para que você possa participar desse momento especial. Amém, amados? Glória a Deus. Deus abençoe você que ofertou, dizimou, aqueles que não tiveram como ofertar hoje, que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Você pode aplaudir ao Senhor bem forte, amados? Glória a Deus. Muito bem. Queridos, são 9h10, nós estamos nos aproximando do finalzinho deste culto, e eu quero dar aqui alguns avisos importantes. Primeiro, você viu aqui que uma das virtudes que a gente precisa cultivar é a virtude do aperfeiçoamento, é buscar melhorar, buscar progredir em todas as áreas da vida. Terça-feira, às 20h, nós temos aqui o culto de crescimento espiritual. Então eu convido você, se você não está trabalhando à noite, se você não está estudando, pastor, eu chego em casa cansado, eu trabalhei, chego em casa 5 horas, 6 horas, 7 horas. Sim, todos nós temos as nossas lutas, as nossas dificuldades, mas se você puder, esteja na igreja, invista no seu aperfeiçoamento espiritual, invista no seu crescimento, venha para a igreja, venha buscar a Deus, venha aprender de Deus. Às terças-feiras, não dá para mostrar aqui, porque tem um probleminha ali na mesa, mas às terças-feiras, às 20h, nós temos aqui o nosso culto de crescimento espiritual. Estamos aqui com uma série poderosa, queridos, uma série de mensagens abençoadas. Ensinos de Jesus para o mundo atual. Então, você que pode, esteja aqui terça-feira às 20h. Você que está em casa também, se você não pôde estar aqui hoje, ou se você não pode vir pela distância, nos acompanhe através da transmissão e com certeza a sua vida espiritual vai progredir e ser cada vez mais abençoada. Quinta-feira, 20h, nosso culto de milagres. E aos domingos, o nosso grande culto da família. Amém, amados? Amém, queridos? Vamos então nos colocar de pé na presença do Senhor e vamos agradecer a Ele por este culto abençoado que tivemos aqui nessa noite. Quem está na expectativa de viver uma segunda metade de ano abençoada, diga glória a Deus. Não basta apenas ter a expectativa. A expectativa é um ponto muito importante, mas junto com ela, precisamos cultivar essas virtudes. Aperfeiçoamento espiritual, material. Devemos encorajar aqueles que estão fracos, desanimados.
Devemos estar unidos em propósitos, lá dentro da tua casa, unido lá com teu cônjuge, com a tua família. Amém, amados? E buscando a paz de Deus para a nossa vida. Vamos agradecer ao Senhor então. Feche os olhos, estenda a mão aí na direção da tua casa e vamos agradecer ao Senhor. Pastora Salete, ore conosco, pastora, em nome de Jesus. Vamos entregar a nossa vida ao Senhor, vamos consagrar a nossa semana e suplicar a bênção do Senhor sobre as nossas vidas. Oremos. Senhor Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus, Deus, nós queremos te agradecer por mais um culto abençoado, Paizinho amado, por esta palavra abençoada, Deus. Eu tenho certeza, Deus, que o Senhor falou grandemente com cada um de nós, Pai. Senhor, eu venho lhe pedir, Deus, que o Senhor nos leve em paz para as nossas casas, nos livra do acidente de carro, da bala perdida, do assaltante na rua, Pai. Acampa anjos ao redor da casa de cada filho teu, Pai. Da casa, Senhor, dos que estão aqui, dos que estão assistindo em casa e daqueles que não puderam vir, Pai. Muito obrigado, Senhor. E que cada dia mais, Senhor, nós possamos aprender de Ti, Deus. Nos leve em paz, Pai. Amém e graças a Deus. Obrigado, pastor. Vamos estender as nossas mãos. Você que está aqui, os que estão em casa também, estendam as mãos e juntos vamos receber a ministração da bênção apostólica. Que o amor de Deus, nosso Pai, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e que a doce consolação do Espírito Santo esteja com todos hoje e sempre. Amém